Bom dia. Nossa aula de hoje a gente vai tratar da relação entre ética e política no pensamento grego. Pode parecer estranho para vocês a gente falar da relação entre ética e política, até porque no nosso mundo contemporâneo esses dois conceitos parecem que estão totalmente isolados um do outro, parece que um não combina com o outro, né? Parece que ética e política não tem nada a ver. Entretanto, para o pensamento grego antigo, ética e política estão interligadas. Uma depende da outra, são indissociáveis, não se separam. Não é possível pensar a política sem pensar a ética. E nós vamos tomar como ponto de partida o pensamento de Aristóteles. Mas quem foi Aristóteles? Aristóteles foi um dos mais importantes filósofos da Grécia Antiga. Ele foi discípulo de Platão, ele foi preceptor do Alexandre Magno, preceptor, aquele professor que acompanha a criança desde a infância até a fase adulta e se responsabiliza pela sua educação, né? Mas então, qual é o pensamento ético de Aristóteles? Aristóteles defende uma ética teleológica. E o que significa isso? A teleologia é um princípio segundo o qual tudo que existe possui uma finalidade, possui um fim a ser atingido. E esse fim a ser atingido é o seu bem maior. Então tudo que existe é bom se atinge o fim para o qual foi criado. E ao se perguntar sobre qual então seria essa finalidade, qual seria esse bem maior do ser humano, Aristóteles responde que o bem maior do ser humano é a felicidade. Entretanto, a gente precisa tomar um certo cuidado para não confundir esse conceito de felicidade de Aristóteles, não interpretá-lo como nós compreendemos essa ideia hoje. Felicidade para Aristóteles não tem a ver com momentos felizes, não tem a ver com momentos prazerosos, com momentos agradáveis. Felicidade para Aristóteles tem a ver com toda uma vida justa, toda uma vida digna de ser vivida, toda uma vida que vale a pena se viver. Então, a felicidade é algo bem mais amplo do que essa concepção que nós temos da contemporaneidade. A gente vai ler então um trechinho do Aristóteles que ele fala da felicidade e da relação da felicidade como um bem maior. Fala Aristóteles: existem bens que são fins em si mesmos e bens que são fins em razão de outros. Por isso, deve haver um bem que seja universal, que seja incondicional, que represente um fim absoluto. Este bem supremo é a felicidade, que ao contrário da honra, da riqueza, da fama, é buscada por si mesma, é autossuficiente. A felicidade ela é buscada em função de si mesma, não em função de algo maior que a gente queira atingir. Essa é a ideia de Aristóteles. Então, essa visão dele já nos mostra o quão difícil é para nós, os seres humanos, compreendermos qual seria o nosso fim, qual seria a nossa felicidade, e ao mesmo tempo, que caminhos a gente tem que percorrer para atingi-la. Então, a gente perguntaria para Aristóteles: Aristóteles, qual é o caminho para atingir a felicidade? E ele responde o seguinte: que o caminho para atingir a felicidade é o caminho da vida virtuosa, o caminho da virtude. Entretanto, não responde muito. Então, o que seria a virtude? A virtude, na visão do filósofo, é a justa medida, é o meio termo, é praticar as ações, viver sem exagero e sem carência, nem de mais e nem de menos. São ações dirigidas a partir da justa medida, do meio termo entre o excesso e entre a ausência. Como exemplo, a gente pode citar a coragem, que é uma das virtudes mais importantes que Aristóteles nos apresenta, e a coragem seria o meio termo entre a temeridade, que é a total ausência de cuidado e de preocupação com os perigos que podem nos atingir, que podem nos fazer mal, e a covardia, que é a incapacidade de enfrentar qualquer perigo que nos paralisa. Então a temeridade ela estaria a coragem estaria nesse meio termo.
Pois bem, e ele aponta ainda para a gente que a justiça seria então a maior das virtudes. Por que a justiça é a maior das virtudes? Porque a justiça ela se dirige tanto a si mesmo quanto aos demais. O homem justo é aquele que age com justiça consigo e com os outros. Então, a justiça é a virtude maior, porque a justiça é a virtude da coletividade, não é a virtude apenas do indivíduo. E a relação entre isso e a política? Entre essa concepção ética-teleológica e a política? Para Aristóteles, a finalidade do Estado seria também a virtude, mas a virtude do Estado é a formação moral dos cidadãos. Então, o bem maior do Estado é a formação moral dos cidadãos. O Estado, para ser um Estado bom, para ser um Estado que atinja o seu objetivo final, ele deve formar moralmente os cidadãos. E Aristóteles, então, distingue aí, com maior clareza, o papel da ética e da política, ou a posição da ética e da política. A ética, então, é uma preocupação com a moral individual, com a moral dos cidadãos, individualmente, e a política é a preocupação com a moral coletiva de toda a cidade. Então, e a cidade, nesse sentido, e é bom a gente fazer um parêntese e lembrar que para os gregos a cidade equivale ao Estado, porque cada cidade grega possui autonomia política, não tem uma dependência administrativa com o poder central, que não existe na Grécia Antiga, como no nosso caso dos nossos países, das nossas nações, né? Então a cidade, ela antecede, ela precede e ela é mais importante que a família e que os indivíduos, através da concepção de que a coletividade é mais importante que a individualidade. A individualidade se constitui a partir da coletividade. E uma cidade virtuosa, então, na concepção de Aristóteles, seria uma cidade justa. Por quê? Porque a justiça é a virtude maior, como nós dissemos antes, é uma cidade justa e que proporciona a prosperidade, em função das suas relações justas com as demais cidades, proporciona a felicidade dos seus cidadãos, ao possibilitar que eles se tornem virtuosos. E, em contrapartida, é importantíssimo que os governantes dessas cidades sejam virtuosos. Porque, se eles não forem virtuosos, se eles não possuírem as virtudes da coragem para enfrentar os problemas e recuar quando necessário, da prudência para tomar decisões ponderadas e da justiça, eles podem corromper a cidade e a cidade vai deixar de ser virtuosa. Então, pessoal, a gente percebe, retomando aqui a temática inicial, que ética e política são inseparáveis no pensamento grego. Não é possível pensar ética sem pensar política, nem a política sem pensar a ética. E essa é uma questão importante, interessante, que a gente vai continuar aprofundando e vamos também continuar contextualizando.